Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Redigir. Aqui, Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação. No episódio de hoje, abordo desafios para a efetiva ajuda humanitária às populações vulneráveis. Assunto, sem dúvida, potencial à redação do Enem. Haja vista o fato de esse enfrentamento tocar não só as esferas governamentais, globais até, como também ao cidadão comum. Isso se considerarmos que o tema no currículo do ensino médio seja crucial para a conscientização a respeito do nosso compromisso com o mundo, diante de tantos episódios de calamidades e guerras a que estamos assistindo ultimamente. Há aqui, a meu sentir, um duplo indissociável: ajuda humanitária e cidadania. Então falo com vocês sobre tema, repertório sociocultural, tese, argumentos e, ao final, sobre medidas tendentes a superarem os desafios para a efetiva ajuda humanitária. É oportuno definirmos o tema. Vamos lá. Ajuda humanitária é o atendimento a comunidades em situações de emergência, geralmente provocadas por desastres naturais, conflitos armados ou crises econômicas. Na prática, a ajuda humanitária se dá por diversas maneiras: distribuição de alimentos e remédios, acolhimento de pessoas e até mesmo de animais, como temos visto, transferência direta de recursos financeiros, provimentos de vacinas. É importante trazermos à tona também a noção de população vulnerável. O que é isso? É, por acaso, o sem número de pessoas suscetíveis às bombas de gás lacrimogêneo no conflito entre Ucrânia e Rússia? São as crianças, as mulheres e os idosos palestinos que estão na mira dos tanques militares de Israel lá na faixa de Gaza? É tudo isso, mas não apenas isso. Quando se fala em ajuda humanitária, imaginemos fronteiras abertas, a fim de que pessoas, independentemente de onde estejam, independentemente de quem sejam, possam ser amparadas. E então, cabem nessa lista os desalojados e os desabrigados do Rio Grande do Sul, em virtude das cheias de maio de 2024, cabe a população em situação de rua, que, segundo registros do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, divulgado em dezembro de 2022, soma aproximadamente 300 mil pessoas. Cabem os indígenas flagelados que, inegavelmente, fazem jus à ajuda humanitária. Aliás, recentemente, a situação dos indígenas Yanomami foi decretada como crise humanitária. Antes disso, no início de 2023, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância nacional, por conta da necessidade de ações emergenciais em socorro aos Yanomami. Tema apresentado, é preciso pensarmos também num repertório sociocultural próprio, que deve ser, ao mesmo tempo, pertinente ao tema, legitimado e deve também estar bem vinculado ao texto. A legislação é sempre um bom repertório. No Brasil, as leis que regem a ajuda humanitária podem ser encontradas em diferentes cadernos, como a Constituição Federal, que estabelece princípios de solidariedade e cooperação com outros povos. Outro detalhe: o Brasil
como membro da ONU, também assina resoluções e tratados internacionais que envolvem a prestação de ajuda humanitária. Pessoal, abro aqui uma janela para a seguinte pontuação. Sabemos que é preciso que o candidato invista em um repertório sociocultural próprio, quer dizer, autoral. Ok. Eu disse há instantes que a legislação é sempre um bom repertório, e é mesmo. Mas imaginemos que já conste da coletânea de apoio um texto de lei. E então, colher esse dado do material de apoio valerá como repertório sociocultural? Sim, valerá como repertório sociocultural, mas não como repertório sociocultural próprio. Porque, nesse caso, o repertório não foi colhido do acervo pessoal, do arquivo pessoal, do conhecimento do candidato, e sim da coletânea. Por isso, é sempre recomendável termos uma carta na manga, um enredo ou um personagem da literatura, do cinema, um recorte histórico ou sociológico, um fato contemporâneo de repercussão nacional, etc, etc. Para o tema que ora discutimos, vejo uma conexão possível com a narrativa bíblica de Moisés, quando tomou para si a missão de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Olha só, Moisés agiu como um voluntário, guiou o povo para longe da opressão, levou o povo para um lugar seguro e, para isso, fez a travessia do Mar Vermelho, etc, etc, que, acredito, lembra em muito as intervenções humanitárias atuais. Outra possibilidade é citar o trabalho da organização Médicos Sem Fronteiras. Acredito essa citação seja bastante pertinente. A Organização Humanitária Internacional Médicos Sem Fronteiras leva assistência a pessoas afetadas por graves crises humanitárias. E, claro, se você optar por esse repertório, convém aprofundar a leitura, convém saber um pouco mais sobre esse trabalho. Tema e repertórios postos, agora a tese, que é o ponto de vista a ser defendido ao longo da argumentação. Minha tese é algo em torno deste pressuposto. O Brasil, como nação solidária e ativa na comunidade internacional, tem o dever legal e moral de prover ajuda humanitária a tantos quantos dela precisar. Tema, repertório, tese bem delineados. A seguir, os argumentos. Bem, não é segredo que, mesmo havendo milhões de pessoas ao redor do mundo, nesse instante, precisando de ajuda, há países que, nesse instante, resistem a aceitar a ajuda. Listo, então, 2 motivos em especial para a recusa da ajuda humanitária internacional. Primeiro, governos podem recusar a ajuda por questões de soberania nacional. É isso. Aceitar a ajuda humanitária internacional pode soar como incapacidade de lidar, de superar os próprios problemas. Em outras palavras, aceitar a ajuda sugere a perda da soberania. Além do que, a ajuda externa pode ser vista com certa suspeição, como se houvesse outras intenções por detrás da oferta, especialmente em contextos geopolíticos sob tensão. Segundo motivo, que na verdade é um desdobramento do primeiro.
A ajuda humanitária pode ser vista como uma interferência nos assuntos internos de um país. Daí, a ajuda ser fonte de conflitos políticos. Não é raro ouvirmos que países doadores exerçam influência sobre países receptores. Em alguns casos, a ajuda pode ser usada como meio de pressão para forçar mudanças políticas, legislativas ou quaisquer outras concessões, o que gera resistência por parte dos governos que, obviamente, desejam manter sua autonomia política. Falo agora, rapidamente, das dificuldades a serem superadas a fim de que a ajuda chegue ao destino. Infraestrutura precária. Desastres naturais, como terremotos e furacões, têm potencial para destruírem estradas, além de interferirem no espaço aéreo, o que torna o transporte e a distribuição da ajuda um desafio colossal. Conflitos armados. Zonas de conflito são ambientes extremamente perigosos para a entrada da ajuda. Voluntários enfrentam riscos de sequestro e até mesmo de morte. Conflitos, guerras podem impedir o acesso seguro às pessoas necessitadas. Burocracia. Processos administrativos lentos, com a exigência em excesso de papéis, documentos, podem atrasar significativamente a distribuição da ajuda. Isso, de fato, é um problema dos mais cruéis, porque a burocracia é insensível a situações de emergência. Infelizmente, burocracia não tem estômago nem frio e ela não sabe que cada minuto conta para salvar vidas. Falo a seguir e finalmente sobre caminhos para vencer as dificuldades. Para superar os desafios da ajuda humanitária e garantir o socorro efetivo às populações vulneráveis, é fundamental uma abordagem coordenada e colaborativa entre organizações internacionais, governos locais, ONGs e sociedade civil, as quais devem estabelecer protocolos claros que respeitem a soberania nacional e as necessidades específicas das comunidades afetadas. Isso deve ser feito por meio do desenvolvimento de sistemas logísticos robustos, capazes de operar em infraestruturas precárias ou até mesmo em zonas de conflito. O objetivo é assegurar que a assistência chega de modo rápido e seguro aos necessitados, preservando-lhes a dignidade e a vida. Então é isso. Antes de escrever sua dissertação, sugiro que, se for preciso, ouça novamente o podcast e leia não só o material de apoio, como também outros conteúdos sobre o tema. Também convido você a assinar o podcast da plataforma Redigir no seu tocador de preferência. Um abraço, ótimas dissertações e até o próximo episódio.